Crianças e adolescentes vítimas de violência podem ser estimuladas a desabafar e expressar o que sofreram com auxílio de jogos e brinquedos. Em parceria com órgãos públicos, o Instituto Sabin já implantou ludotecas terapêuticas para atender essas vítimas em 8 estados e o Distrito Federal. Nosso convidado deste programa, Fábio Deboni, gerente executivo do Instituto Sabin, vai nos contar como funciona o projeto Ludoteca. Olá, Fábio, seja bem-vindo ao Cidadania. Explica para a gente por que é importante que as vítimas falem sobre as violências que sofreram. A gente está falando de um problema que é a violência não só sexual, mas ela em todas as suas formas, psicológica, de negligência, de abandono. São temas duros, difíceis de serem abordados. Para um adulto já é um tema difícil e para uma criança e para um adolescente é mais complicado ainda. Então a ideia da ludoteca é você propiciar o espaço de forma lúdica e mais humanizada para que se possa abordar esse assunto de uma maneira menos dura, menos rígida. O princípio básico é esse. A gente tem visto ótimos resultados nessa caminhada. Mas a ludoteca é o espaço físico, mas precisa também de um acompanhamento profissional. Perfeito. Nós trabalhamos no projeto em 2 frentes. Uma é o espaço físico. Então, a gente melhora aquele espaço público, transformando ele num espaço mais humanizado, lúdico, com um layout mais apropriado para esse tipo de atendimento. E, no outro lado, melhorando as condições técnicas desse profissional para que ele consiga usar as ferramentas novas que ele tem à disposição e que ele tenha uma capacidade de atendimento mais profunda, melhora a maneira técnica dele abordar o assunto e, consequentemente, melhora o serviço oferecido à população. Agora, a palavra ludoteca, em Portugal mesmo, ela é usada como brinquedoteca, mas não é essa a proposta de vocês, né? Qual é a diferença entre ludoteca e brinquedoteca? Quem der um Google vai achar vários significados da palavra, né? A gente usa ela aqui numa abordagem para o telespectador entender. Visualmente, a gente está falando de uma brinquedoteca, para a gente visualizar é a mesma cara. Uma sala cheia de brinquedos, adesivos, jogos, né, itens lúdicos. A diferença é que numa ludoteca, a criança ou adolescente não está ali simplesmente passando tempo. Então, o lúdico, o brincar, ela é um meio, ela é uma ferramenta de atendimento. Então, pressupõe necessariamente um profissional, geralmente um psicólogo, um assistente social, que vai mediar essa brincadeira. Então, ele vai lançar a mão desses itens, de alguns jogos, de alguns brinquedos, e ele vai usar essa técnica para explorar o assunto com aquela vítima, seja uma negligência, um abuso, enfim, qualquer que seja a violência. Numa brinquedoteca comum, você não tem essa mediação, você tem alguns monitores, mas eles não têm essa abordagem que na ludoteca ela é muito necessária. E qual é a capacitação que esses profissionais precisam para atender? Então, nós realizamos alguns seminários com esses profissionais, nós vamos realizar em breve um grande seminário nacional, trazendo os técnicos, psicólogos, assistentes sociais de todas as ludotecas já implantadas, para que a gente consiga aqui compartilhar conhecimento, abordar novas metodologias que estão surgindo, aspectos de regulação, de legislação e, sobretudo, como que eles podem usar melhor, na plenitude, os itens lúdicos, que é o que diferencia a sala, a ludoteca, do que era antes aquela repartição pública. Ela já fazia esse atendimento, mas ela não tinha a estrutura de uma ludoteca. Então, esse é o grande diferencial do projeto. Como é o atendimento aos adolescentes? Que adolescente muitas vezes nem quer mais saber, né, de brinquedos, acha que já está muito maduro para aquele tipo de coisa. Como é a ludoteca voltada para o adolescente? É curioso, porque durante a existência do projeto, o projeto foi criado em 2008 e a gente iniciou uma caminhada muito focada no público mais infantil. Então, nós implantamos diversas ludotecas com esse layout mais infantil. E ao longo desse tempo, alguns equipamentos que atendiam adolescentes também começaram a reportar para a gente que ele conseguia, naquele ambiente lúdico, né, com aquele layout, ele conseguia atender até mais ou menos uma faixa etária de 11, 12, 13 anos. Dali para cima, ele já não conseguia mais extrair, vamos dizer assim, o maior potencial da sala. Então, a partir daí, a gente
criou um novo layout de ludotecas para um público adolescente, já implantamos algumas, ela tem um layout um pouco diferente, desde o adesivo, né, da parede, o tema, então a gente usa mais grafite, a gente usa linguagem que conversa mais com esse público. Então, sofá, tapete, almofadas, um ambiente que ele possa de fato se jogar, criar uma afinidade com aquele técnico e se sentir mais à vontade para tratar desse assunto. E os brinquedos, eles são brinquedos comuns, que se compram em loja mesmo, ou tem alguma coisa especial? Então, essa é uma outra diferença da ludoteca numa brinquedoteca. Você tem itens que são comuns a uma brinquedoteca comum e você tem alguns itens que são específicos. Então, a gente sempre lança mão de alguns itens como alguns jogos e alguns brinquedos, alguns bonecos, que são muito... a gente brinca que eles são o item, a espinha dorsal de uma ludoteca, que é basicamente uma casinha de madeira, você encontra em qualquer loja de brinquedo, que tem os diferentes cômodos de uma casa, né, num tamanho grande, e você tem alguns bonecos de pano que são bonecos sexuados. Então, esses bonecos têm as genitálias, masculino e feminino, e ele reproduz o conjunto de uma família. Então, desde o que representaria o avô, os pais e os irmãos. Então, essas 3 gerações de uma mesma família. Então, esses 2 brinquedos e alguns outros, eles dão essa diferença e eles facilitam o técnico, em casos especificamente de abuso sexual, poder facilitar a abordagem e a escuta e o entendimento do que aconteceu, o que acontece com aquela vítima. Então, a criança, muitas vezes, ou o adolescente, pega o boneco, ao escolher daquelas figuras que representaria pessoas próximas a ele, de certa forma ele já está revelando se é uma figura adulta masculina, pode ser um padrasto, pode ser um tio, pode ser o pai. Então ele sinaliza quem seria possivelmente o agressor e a casa indica eventualmente qual o local onde isso acontece ou aconteceu. Obviamente que com técnica por trás disso, o profissional consegue ir extraindo essa informação, muitas vezes, o que é mais bacana, sem verbalizar. Muitas vezes a criança não fala nada no atendimento, ela simplesmente brinca e o profissional vai mediando essa brincadeira e vai extraindo dela sinais de que aquilo está acontecendo ou aconteceu com ela. Então, ela faz uma representação ali com aqueles bonecos que pode ser entendida ou interpretada como sendo aquilo que ela mesma vivenciou. Exatamente, ela vai reagindo a perguntas e questionamentos do profissional e ela vai revelando, às vezes com expressões verbais, às vezes com fala e muitas vezes sem falar, mas sinalizando na brincadeira ou dando indícios a partir da provocação e da condução do profissional. E uma vez identificada, então, uma violência, que se chegue a esse entendimento, né, diante do que a criança expressou ali, qual é o passo seguinte? Então, na verdade, como é que nós atuamos? Nós, geralmente, procuramos órgãos públicos que compõem o que é chamada Rede de Garantia de Direitos da área de criança e do adolescente. Isso está presente no Brasil em todo, é um sistema nacional. Então, a gente procura os municípios onde nós atuamos e a gente identifica quais são esses órgãos que tem atuação naquela localidade. Em geral, são os órgãos que se repetem. Então, a gente acaba percebendo que esse fenômeno, ele existe um fluxo de atendimento. Então, em geral, o primeiro caso de constatação e de denúncia passa pelo Conselho Tutelar. Então, em geral, alguém constata uma agressão, uma violação de direitos e ele aciona o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar geralmente é o primeiro órgão que faz essa escuta, essa averiguação do que aconteceu. E a partir dali ele encaminha para um conjunto de órgãos, dependendo da natureza da agressão, da situação. Esse conjunto de órgãos, inclusive o Conselho Tutelar, são os órgãos com os quais a gente estabelece a parceria. Então, nós já fizemos ludoteca em Conselho Tutelar, em Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, em órgãos da assistência social, CREAS, em equipamentos da área de saúde, em equipamentos do judiciário, do sistema de justiça, Ministério Público. Então, são todos os órgãos que compõem esse fenômeno. Então, na verdade, voltando à pergunta, o cidadão, raramente ele aparece de forma avulsa no equipamento desse. Ele já vem referenciado por um conjunto de órgãos ou por algum desses órgãos, ele vem encaminhado para receber aquele atendimento. Já vem uma espécie de uma ficha
junto de encaminhamento daquele caso. Mas aí, a partir do momento que a criança consegue expressar, aí aquilo se confirma ou se sabe com maiores detalhes. Sim, agora está tendo uma mudança, né, regulatória e que procura estabelecer uma certa integralidade do atendimento. Até então, o atendimento ainda é vigente, ele ainda é fragmentado. Então, muitas vezes, a criança contou aquela situação várias outras vezes, que é uma pena. Então, o que está se buscando agora em termos de política pública Ela contou, mas não foi ouvida? Ou ela não foi entendida? ouvida várias vezes em diferentes órgãos. E aí, agora, o que se busca é, se eu já escutei essa criança, esse caso, na delegacia, então, se ela está agora no equipamento da assistência social, eu posso usar o mesmo instrumento que foi registrado lá e ele vale para cá. Eu não preciso, de novo, fazer o mesmo processo com a abordagem da assistência social, que é diferente um pouco da abordagem policial, que é diferente da abordagem da saúde. Porque cada vez que você obriga a criança a repetir, ela está vivenciando aquilo, de certa forma, mais uma vez. Exato. Né? E aí você cai na revitimização, né? Que ela, como se ela estivesse de novo sendo vítima daquela situação por uma falha de processo ou uma falha da política pública em, de certa forma, oferecer para ela uma única oportunidade de já ter que falar de novo, abordar um assunto tão duro, e ela tem que contar várias vezes a mesma coisa. Então, o projeto também procura, de um lado, estar alinhado ao que está acontecendo de novidade, de ajustes na política pública, e, ao mesmo tempo, provocar esses órgãos públicos, que são de áreas diferentes, para que eles consigam construir e fortalecer essa atuação em rede. Então, se todos eles, num determinado município, têm a ludoteca em comum, por que não trocar mais essas experiências e esse fluxo, facilitar melhor esse diálogo entre os órgãos? Isso a gente já está vendo acontecer e isso vai mudar rapidamente nos próximos tempos. Então, a mesma ludoteca, ela vai ser utilizada por vários órgãos? Sim, o que está acontecendo agora é alguns órgãos, em algumas localidades, eles estão começando a criar um espaço mais integralizado, onde esse atendimento é feito de forma unificada. Então, é como se você tivesse um espaço onde você tira a carteira de identidade, o passaporte, tudo num lugar só. É mais ou menos essa mesma lógica. Você vai ter um local, um equipamento público, que ele vai ter vários desses órgãos com espaços, e aí você pode ter uma única ludoteca que atenda, que sirva a todos esses órgãos, cada um na sua maneira de escutar parte do seu problema, da sua ótica de visão sobre o assunto. Então, isso já está acontecendo e vai mudar muito, vai impactar muito o cidadão. Ele vai ser o maior beneficiado dessa mudança. E de onde vem o embasamento teórico para esse projeto? Existem outros pelo mundo semelhantes, nos quais vocês se inspiraram? Nós nos inspiramos inicialmente em experiências de brinquedoteca. Em alguns lugares do mundo, a gente procurou identificar, nós não encontramos uma experiência focada em abuso, em violação de direitos. O que nos inspirou muito, que é legal ressaltar, nós tínhamos uma colega nossa que tinha passado por essa situação quando criança, ela tornou pública essa história, então ela tinha vivência na pele dessa situação e a dificuldade que ela encontrou há 15, 20 anos atrás de como lidar, como encaminhar isso na política pública. Então, a gente bebeu nessa fonte, ao mesmo tempo procurou observar no meio acadêmico. Existem algumas universidades no Brasil que têm núcleos de psicologia, que têm feito discussões e trabalhos nessa linha. Então, olhar um pouco para o Brasil e ver o que tem de referência a partir da experiência empírica e da acadêmica e como integrar isso na política pública. Então, na própria capacitação dos profissionais, dos psicólogos e assistentes que trabalham lá, vocês têm recursos teóricos para usar com eles também, ou também estão desenvolvendo e descobrindo? Temos. No conjunto de parceiros com os quais a gente implanta ludotecas, existem alguns parceiros que são muito bons tecnicamente nessa abordagem. No Distrito Federal mesmo existe uma rede que se chama PAV, que é uma estrutura da Secretaria de Saúde, que tem núcleos nos principais hospitais públicos do Distrito Federal, que tem equipes muito qualificadas e tem uma densidade teórica muito, muito grande e que são muito parceiros nossos, inclusive, nas capacitações, cedendo experiências, oferecendo o aporte teórico
para essas capacitações. Então, não é algo que a gente cria, contrata no mercado e repassa para os parceiros. A gente constrói em conjunto com parceiros que vivem essa realidade no dia a dia e que têm aporte prático e teórico a compartilhar com os outros órgãos que às vezes não têm essa experiência tão acumulada. E como são construídas essas parcerias? Vocês pretendem continuar expandindo o projeto para o resto do país, que ainda não teve acesso? Sem dúvida. O projeto ele caminha em duas frentes, né? Em uma frente de implantação, e ela segue a todo vapor. Hoje nós temos, o SEIBM está presente em 11 estados e a gente tem Ludotec em 9, ou seja, a gente ainda tem um espaço para crescer. Mesmo nos estados onde a gente já atua, a gente ainda tem uma rede grande para implantação e isso está sendo trabalhado. Ao mesmo tempo, a gente está numa outra frente, que é a da capacitação e também da sistematização dessa experiência. A gente tem um projeto que vai fazer 10 anos e ele tem uma experiência acumulada fantástica. E o que nós estamos nesse momento fazendo é como que a gente registra, sistematiza essa experiência, que ela é muito reportada pelos profissionais, e como a gente aprende com essa experiência até agora e aprimora o projeto daqui para frente. Então, também lançamos mão de parceiros, já citei alguns, e outros parceiros, que estão nos ajudando a como que eu colho esse olhar do profissional, do psicólogo, do assistente social, da mãe, da criança, do adolescente, respeitando, né, o sigilo dessas vítimas, como que eu colho essa fala e como ela nos ajuda a melhorar o projeto daqui para frente e como ela também serve de aprendizado para todos esses órgãos públicos que estão envolvidos no projeto. E nos estados onde o SEIBM não está presente ainda, vocês pensam em fazer outro tipo de parceria para também levar a proposta do projeto? Certamente é algo que a gente está no nosso horizonte. Na medida em que a gente vai ganhando uma escala nacional, o projeto vai ganhando escala nacional, a gente tem recebido muitas demandas de municípios que ouviram falar do projeto e procuram essa experiência. A gente imagina que com a sistematização da experiência e com a maior clareza de quais os pontos fortes, quais são os pontos de melhoria, a gente consegue aí sim customizar esse projeto para que ele possa ser replicado, independente da nossa mão, em outras realidades. A gente acredita muito nisso. E vocês têm mais informações disponíveis também na internet? Qual é o site para quem quiser se informar mais? Então, na nossa página www.institutoseibm.org.br, nosso site tem todos os nossos projetos. Na aba de ações e projetos vai aparecer Ludoteca, dentre os outros projetos, na área de saúde, e aí tem a relação toda das ludotecas que foram implantadas desde 2008, na parceria com qual órgão público, tem toda a relação lá. Como eu disse, nós estamos no meio de um processo de sistematização do projeto como um todo, e a nossa expectativa é até o final do ano de 2017, publicar esse documento na íntegra, com todas as lições aprendidas, todos os erros, todos os pontos de melhoria, toda a escuta ativa que está sendo construída ao longo desse processo, até que para que isso possa replicar, reverberar, não só para nós, mas para todos os parceiros que estão envolvidos nessa caminhada conosco. Fábio, parabéns pelo projeto, boa sorte aí na continuidade e muito obrigada pela participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Essa entrevista já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV. E o que você achou desse programa? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16 e faça a sua sugestão para o programa Cidadania da TV Senado. Obrigada pela audiência e até a próxima.